história é a seguinte: uma mulher de uma comunidade ultra-ortodoxa de Nova York decide aos 40 anos deixar seu mundo definido pela religião para começar de novo no mundo secular. Sem um histórico de educação formal, ela lança sua própria linha de sapatos, se torna diretora criativa da La Perla, marca italiana de lingerie, e eventualmente se torna CEO da Elite Models. Em resumo, essa é a história de Julia Hart, a estrela do reality show Minha Vida Nada Ortodoxa, disponível no Netflix. As câmeras seguem Julia por toda a vida luxuosa de CEO e também dão destaque aos filhos dela. Cada um vive ou viveu uma nova versão do judaísmo que foi ensinado para eles durante toda a vida. A mais velha, Batsheva, é influencer e teve vários embates com a mãe em momentos de transição entre os dois mundos. O Shlomo é formado em Colômbia, tem 24 anos e é virgem e nunca teve um encontro com uma garota. Já a Miriam é a irmã rebelde que nega qualquer resquício da vida ortodoxa. E por último, tem o Aaron, um garoto de 14 anos que ainda mora com o pai dentro da comunidade ortodoxa. Eu sou a Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. Eu sou a Ana Buchmann, mais conhecida como Malca, e nosso tema de hoje é o reality show Minha Vida Nada Ortodoxa, que lançou no Netflix há algumas semanas. Hoje a gente vai bater um papo com duas pessoas para olhar essa série com dois olhares diferentes. Primeiro com a Marcela Zanetti, que é jornalista e apresentadora do podcast Pode Assistir, e depois a gente fala com a Camila Sayag, que é ortodoxa e mora em Israel. Para começar, seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada por participar do podcast com a gente. Que isso, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, indo pela primeira vez do outro lado da bancada de podcaster, assim, então vai ser bem interessante. Estou bem feliz com esse papo. A Marcela, ela tá com a gente, ela atendeu um pedido exclusivo, não só de participar, mas de assistir a série, porque a gente sabe que ela assiste tudo quanto é série, e a gente perguntou, será que você assiste para comentar com a gente? E ela muito gentilmente assistiu. Então, Má, começa contando pra gente o que você achou desse reality que eu apelidei como as Kardashians ex-ultra-ortodoxas. Nem sei se você concorda com isso. Eu concordo, mas já vou falar que assim, eu estou sempre feliz de assistir qualquer tipo de entretenimento que chegue no meu caminho. Então, quando a Anitta me fez esse convite, eu falei, não, vamos lá, vamos assistir, porque já estava ali na minha lista. E eu preciso dizer que eu fiquei, como uma pessoa de fora da comunidade, né? Acho que é importante eu começar falando isso. É interessante entrar sem nenhum tipo de conhecimento, né? Mas eu achei muito interessante. Acho que esse reality show que segue a Julia Hart tem ali, vou tentar não dar spoilers, mas assim, tem todo um egocentrismo ali, né, da Julia. Não sei se vocês concordam comigo, de uma pessoa que saiu de uma situação que, para a vida dela específica, não fazia sentido, que deixava ela se sentindo com muitas amarras, e que acaba querendo impor isso no estilo de vida dos filhos dela, né? Que eu acho que esse é o grande ponto desse reality, que talvez destoe um pouco, que eu sinta que seja um pouco até estereotipado. E aí eu queria até perguntar para vocês, antes da opinião de vocês, porque eu também não quero sair dando opiniões que não fazem sentido, né, com a comunidade, assim. Bom, pessoalmente, eu acho que tem outras séries que conseguem retratar melhor o mundo ultra-ortodoxo. Eu achei que ficou com uma cara bem estereotipada mesmo, sabe? São todos opressores. E óbvio, tem comunidades mais fechadas, mas a gente não pode passar para o mundo, porque o nome da série não é Minha Vida Nada Ultra-Ortodoxa, é Minha Vida Nada Ortodoxa. E nem todo ortodoxo é assim. E tem uma gama gigante, ainda mais nos Estados Unidos, a Malca pode falar melhor do que eu, uma gama gigante de tipos de ortodoxia que não estão ali representadas, e fica parecendo que todo ortodoxo que existe no mundo é aquele que mora em Monsey e segue as mesmas coisas que a Julia especificamente foi obrigada a seguir. Não sei se a Malca concorda comigo. Eu concordo, e acho que mesmo em Monsey, que ela tanto descreve, né, acho que tem algumas versões disso, né? Acho que o marido da Julia não parece esse homem super conservador quando você vai conhecê-lo, né? Ele vai aparecendo ao longo dos episódios e você começa a entender que ele também não é o demônio, né? Acho que ele não parece ser esse bicho de 7 cabeças, né? Que a série parece que vai colocando de início.
E, obviamente, existem versões e versões de ser ortodoxo, né? Tanto que eles falam bastante que a comunidade de Monsey é bastante yeshivish, né? Que é a maneira que eles estavam colocando, que não é uma comunidade necessariamente racídica, é uma comunidade que está bem focada nos estudos, e aí tem suas versões ali dentro. Acho que até no final, assim, quando a gente... Não quero dar spoiler, mas dando spoiler, que a gente conhece a namorada do pai, a gente já vê também que é uma versão um pouco diferente daquilo que estava sendo retratado, né? A sensação que eu tenho é que é tudo muito binário, assim, no mundo de Julia Hart, né? A gente tem toda uma... Bom, a maioria dos reality shows da Netflix, principalmente, são super roteirizados. E esse eu acho que foi o reality show mais roteirizado que eu já assisti em tempos, assim. Tudo ali tinha um grande conflito, desde o primeiro episódio da Bat pedindo para o Ben para usar calças, até o último episódio, quando a gente vai ser apresentado para a namorada do pai ali, cada episódio precisa ter um conflito e você percebe que não é nada muito natural, assim, sabe? Talvez conflitos que já existiram na vida dela em algum momento e que ela quis encenar de novo para mostrar ali pro mundo, né, para a Netflix, como foi essa vida dela, mas a sensação que deixa é que você tá vendo uma grande história de vilão ali. Monsey como o grande vilão da história e o ex-marido dela como o grande cara que aprisionou ela por muito tempo, e a gente descobre que depois não é isso. E eu, mesmo estando fora da comunidade, eu senti que estava muito estereotipada ali, sabe? A maneira até como a Júlia tenta impor essa vida nada ortodoxa, entre aspas, na criação dos filhos dela, também é muito definida entre... Eu senti em dois pontos, assim. A gente tem a Bat e o Shalom, que, assim, estão ali meio... E agora, né? A Bat foi criada de uma certa maneira até os 19 anos e gosta de participar, né, desse tipo, sendo ortodoxa. Ela gosta de alguns ensinamentos da religião e eu acho que isso é muito importante, e aí a Júlia vai lá e não, nada do que eu te ensinei, nada do que você viveu e gostou de viver e gostou de praticar, tá certo até agora, você precisa mudar de vida. E eu acho isso quase, assim, mesmo estando fora, acho isso ruim, sabe? A maneira como ela tenta pressionar, ela coloca esse show de que a vida é mais do que isso. Até no Aaron, que é o filho mais novo, que ela tá ali tentando... Tem um episódio que ela tenta de todo jeito fazer com que ele não pratique o que ele acredita, com que ele pratique o que ela acredita. Então, mesmo estando de fora, eu achei meio, assim, quase um pouco abusivo, assim, da parte dela como mãe, sabe? De querer de ter esse descolamento da religião dos filhos dela. Marcela, quando você fala que um reality show, ele é muito roteirizado, como que isso funciona? Aí é da minha curiosidade, porque eu sou leiga no assunto. O quanto que as coisas acontecem ou não acontecem daquilo que está sendo apresentado? Muitas coisas acontecem de verdade. A gente tem, né, dois tipos ali de reality show, se você for ver de competição, etc. Ali completamente roteirizado, mas é para ser roteirizado. Quando a gente vem falar da minha vida nada ortodoxa, ela quer te convencer que é aquilo que está acontecendo naquele tempo, naquela hora, né? Da mesma coisa com as Kardashians, acho que como a Anitta falou ali no começo, acho que é o exemplo melhor. Com as Kardashians, elas simplesmente se acostumaram a ter a câmera na cara delas a todo tempo. No caso da Júlia, a gente percebe que ninguém ali estava muito interessado em ter a câmera na frente, seguindo a vida, talvez a Bat, por ser mais influencer, tá mais acostumada, mas esse não é o ponto, né? A gente tem que ser convencido ali de que é isso, a gente está como uma mosca na parede ali, só observando o que acontece. E aí, quando eu digo que ele é muito roteirizado, é porque a gente tem em cada episódio quase uma série antológica, assim, uma série que conta uma história a cada episódio. Então, a gente tem um conflito específico, o clímax e a resolução. Em todos os episódios dessa série, ele acontece. Então, no primeiro episódio, a gente tem a Bat e o Ben discutindo ali ter filhos, não ter filhos, ela praticando coisas da vida menos ortodoxa. A gente tem um episódio com o assistente da Julia Roberts tentando ir lá descobrir a origem da família dele, que também é um conflito. E aí, para mim,
o episódio que é mais roteirizado de todos, que é o que você mais consegue perceber que aquilo ali não estava acontecendo, que aquilo eles foram filmar tal qual uma cena de novela, assim, né? Quase como, olha, você vai falar isso, você vai falar aquilo. É o episódio em que a Júlia tá querendo divulgar o livro novo dela e ela precisa da aprovação dos filhos, e aí colocam-se 2 cenas, uma em que os filhos estão, a Bate e o Ben estão em um lado lendo, e a outra em que a Miriam e o Shlon estão lá lendo também o mesmo capítulo, discutindo a mesma parte da vida sexual da Batsheva e do Ben, e aí depois a Júlia faz uma grande reunião ali para discutir o livro, e tudo dá certo no final. Acho que a parte mais interessante, a mais roteirizada, que você consegue ver ali, tem sempre um final feliz em cada episódio. E é um grande conflito para descender, assim. Então, acho que é isso que faz a coisa ficar mais roteirizada ainda. Você consegue ver que aquilo é ficção, que não é natural, que não tem um fio de cabelo fora do lugar, sabe? Eu acho que a Júlia é essa pessoa que tem que aprovar absolutamente todos os acontecimentos do reality antes dele ir pro ar. Eu particularmente me questionei muito quando eu estava assistindo em relação à menina ortodoxa de Muncie que vai atrás dela, né, para receber o makeover. Eu fiquei pensando, gente, ela ligou, aí ela avisou o Netflix que tem uma outra pessoa que vai participar, e como é que essa pessoa deu os seus direitos para aparecer nesse reality? Eu fiquei tentando concatenar todas essas ideias e eu tava tendo uma certa dificuldade, assim, com o processo. E tem umas falhas que elas são falhas, né? Essa roteirização ela também fica mais facilmente perceptível quando você sai só do reality, né? Então, todo mundo, as 3 aqui fizeram a mesma coisa, foram procurar a Batsheva nas redes sociais para ver ela. E ela já usa calça, que é o conflito do primeiro episódio, há muito tempo. Então, desde, sei lá, 2018, ela usa calça. E a série lançada em 2021 recria isso. E até tem umas falhas, porque ela tá brigando sobre calça usando calça, entendeu? Então, às vezes umas coisas têm umas... Pra mim, a Batsheva é uma nova versão da Ivanka Trump da ortodoxia moderna, assim. Total, ela é total. E, Má, uma pergunta que acho que você consegue dimensionar muito melhor que a gente é qual que é o alcance de uma série como essa? Tem um título atrativo, gente bonita, lançamento da Netflix, até onde uma série como essa pode chegar? Eu acho que ela tem um alcance super mundial, assim, a nível global. O fato da gente estar falando dela aqui já diz que ela não fica ali, né, na redoma dos Estados Unidos, porque a gente tem vários realities que são parecidos com, que tem essa mesma temática, até de competições, Love Island, The Bachelor, coisas que nos Estados Unidos bombam demais e que aqui não chegam aqui. Então, acho que só o fato da gente estar... acho que só o fato da gente estar conversando sobre e a Netflix, tudo depende, na verdade, de como a Netflix decide fazer a propaganda do reality, né? Como eles divulgam isso, o time de marketing, se eles estão ali divulgando no Twitter. Isso eu acho que é um dos pontos principais para uma série ir bem, né? A gente teve ali, não é reality nem nada, mas a coleção de filmes da Rua do Medo, que não é lá uma grande superprodução, mas que porque a Netflix fez vários eventos sobre, tornou-se... A gente não assiste mais uma série ou um filme pelo conteúdo, a gente assiste porque é um evento assistir, porque as pessoas estão comentando, porque, vamos lá em casa assistir a final de tal série, de Brincando com Fogo, que é outro reality show que está bombando aí. Então, é muito mais sobre como a Netflix decide divulgar. Mas eu acho que só o fato da gente estar comentando aqui, ela é atrativa, porque ela é um reality em que as pessoas... eu acho que quanto mais nichada a série, mais atrativa ela fica, né? Se a gente só fosse tentar seguir outra família que não tivesse um nicho tão específico, talvez a gente falasse, é só mais uma pessoa excêntrica que está ali vivendo em Nova York e gastando rios de dinheiro, porque nessa série também, cada cena é uma marca diferente, você fica muito impressionado mesmo, né? É um mundo muito luxuoso, né? É um mundo muito luxuoso. Muito luxuoso. É ostentação a todo tempo. E isso também eu acho que é algo que chama o público, porque as pessoas querem entender como é ser milionário, como é viver numa cobertura de Nova York. Então, eu acho que tem todos esses fatores que juntos fizeram com que essa série tivesse um grande sucesso aqui no Brasil. Tenho visto ela, pelo que entendi, estava no top 10 da Netflix até semana passada,
deu uma caída porque já não é a semana de estreia, que é quando normalmente fica, mas ela acho que atingiu bastante, um público grande, assim. E é uma série curta, né? Então você acaba assistindo super rapidinho e aí o buzz acaba mais cedo. Mas uma coisa que eu e a Anitta, a gente veio conversando muito nos últimos dias, assim, enquanto a gente foi assistindo a série, a gente foi puxando muitos artigos, né, diferentes que estavam aparecendo na internet, sobre a série, sobre impressões, né, que as pessoas tiveram. E aí as pessoas ficaram muito divididas entre o quanto aquilo era positivo ou negativo para a comunidade ortodoxa, o quanto a série pode ser ofensiva para a comunidade ortodoxa. Mas a minha pergunta para você você acha que existe uma possibilidade de intensificar certos comportamentos antissemitas depois que você assiste a série? Eu acho que é possível. A série é estereotipada, né? Ali não tem o que falar. Ela tá te apresentando um mundo que, se você não conhece, se você não foi buscar mais sobre, você entende, como eu comentei no começo, como algo muito binário, sabe? E eu até fui perguntar para a Anitta, enquanto eu estava assistindo, se tinha alguma coisa de, tipo assim, ou você é super ortodoxo, ou você não é nada ortodoxo. E aí a Anitta até me explicou que vocês podem escolher né, quais práticas, e isso no show na série fica zero claro, assim. A gente entende como ou você faz parte daquela comunidade, pratica absolutamente tudo que eles praticam, ou você foi exilada, ou você foi... E a gente vê que isso, no fim da série, a gente vê que não é bem isso, né? Aquele jantar, assim, sem dar tantos spoilers, mas tem um jantar ali que você fala, não, tá todo mundo ok, tá todo mundo se dando bem, e eu acho que sim, ela invoca esse tipo de comportamento para quem não conhece, porque mesmo com algumas dúvidas, mesmo sentindo que a Júlia estava ali impondo algo nos filhos dela, de novo, por puro trauma dela, e assim, não é para invalidar a experiência dela, né? Mas por puro trauma dela, você percebia que deixa seus filhos praticarem a religião da maneira como eles querem praticar, sabe? Mas eu acho que quem assiste, assim, quem não tá acostumado a ver reality show, quem vai assistir só na curiosidade, é possível incitar esse tipo de pensamento, sim. Quem nunca conheceu um judeu antes, que é uma realidade aqui no Brasil, é uma realidade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você conhece judeus na costa leste e na costa oeste, né? Qualquer coisa no meio, Exato. As comunidades são muito pequenas. Exato. O Brasil tem 120 mil judeus, a chance de alguém não conhecer um judeu é muito grande. Tipo, até pegando esse exemplo que a Má deu, de perguntar para mim algumas coisas, tipo, a Marcela é uma pessoa super estudada, que conhece um monte de culturas, e ainda assim é uma coisa pouco acessível. Você quer entender, mas você pode usar calça e ser kasher? Se você acompanha depois, hoje em dia eu sigo a Batsheva nas redes, e ela, tipo, é como ela é, mas ela faz jejum em datas importantes, por exemplo. E acho que por fora do reality, aprofundando numa vida real e não numa coisa tão roteirizada, você consegue até entender um pouco melhor. E indo para um outro lado, eu queria saber se você acha que dá para tirar algo positivo da série ou se é mais um entretenimento barato, que tudo bem também, porque o mundo está precisando disso, né? Então, aí é que é o grande ponto, né? Eu acho que se você é uma pessoa curiosa, eu, por exemplo, eu gosto muito mais de entender o mundo do que, né, fazer grandes julgamentos, e eu acho que para mim foi super, não vou dizer educativo, porque não acho que acho que a parte educativa foi depois que eu fui pesquisar e entender como funciona, etc. Eu acho que é um entretenimento trash desses, a gente brinca muito no Pode Assistir, que é a série para fazer a unha. É uma série que você deixa ali jogando enquanto você está cozinhando, enquanto você está almoçando, enquanto você está fazendo a unha, e aquilo lá te entretém. Mas eu acho também que menos por toda essa libertação da Júlia, é muito mais pelos absurdos que ela faz, sabe? Que eu acho que não tem nada a ver com religião nesse sentido. Ela vai alugar um castelo na França, ela vai... Putz, gente, a gente tá atrasado pro helicóptero que vai levar a gente pro avião para ir assistir a Paris Fashion Week. Tudo nela é gigante, né? É muito estímulo ali. Então, eu acho que ela tá mais pro entretenimento, mas se você tiver mais disposto a entender esse mundo da comunidade judaica, acho que é interessante, assim, é uma porta de entrada se você não for a pessoa que
que assume absolutamente tudo e cai no conto do estereótipo que está sendo apresentado ali. E caminhando aqui para a última pergunta, vou juntar 2 pontos aqui do que a gente tinha anotado para te perguntar, né? A Júlia passou por muito tempo da vida, né, privada, vou colocar assim, entre aspas, dessa possibilidade de usar vestidos curtos, salto alto, decote. Você acha que o que ela faz é uma compensação de tudo isso? É um empoderamento da mulher, isso, quando você assiste? Eu acho que sim. Eu acho que é 100% compensação. Ela tá ali fisicamente mostrando para as pessoas algo que ela mesma descreve como uma libertação, né? Então, ela lança uma marca de sandálias que o salto é 15, ela usa só roupas curtas, ela foi diretora criativa da La Perla, que é uma das marcas de lingerie mais famosas do mundo. Então, assim, ela tá ali na identidade dela mostrando, eu me libertei, mas é uma compensação. Acho que é um empoderamento que faz sentido para ela, mas que, ao mesmo tempo, ela tenta impor nas pessoas ao redor dela, que aí que eu acho que fica um pouco complicado, sabe? Acho que a Bat ali tá também na sua forma de empoderamento, ela quer esperar para ter filho, ela não quer, né, criar essa vida super tradicional logo de cara, porque ela só tem 27 anos, mesmo estando casada há 8 anos. Ela tem, né, é uma forma de empoderamento também, do mesmo jeito que a Miriam também tem uma forma ali de empoderamento na sexualidade, etc. Acho que são empoderamentos estereotipados, sim, mas acho que naquela família faz sentido, sabe? O problema é quando a Júlia tenta impor em absolutamente todas as pessoas em volta dela que elas resolvam a vida, que elas se libertem de todos os problemas, e às vezes as pessoas nem estão com tanto problema assim. Eu acho que tem umas palavras que ela usa que acabam sendo um pouco violentas, tipo quando o filho pequeno dela vai para o acampamento enfim, dos ultra-ortodoxos, ela fala, ele regrediu porque ele não quer. Então exato. Eu posso achar isso uma besteira, mas eu acho são as liberdades individuais de cada um, né? O quanto exato. cada um escolhe o que faz com a própria vida. Eu acho que é muito legal o que você falou de ser um empoderamento para aquelas pessoas, mas para alguma outra mulher, com outra opinião, empoderador pode ser cobrir o corpo dela porque ela acredita na Torá e ela tem a opção Sim. de as regras do judaísmo, para ela é empoderador. Eu acho que o grande, na minha opinião, o grande problema do reality é você querer impor para o outro o que é o empoderamento para você, né? Eu acho que isso acaba ficando até mais feio, porque ela faz isso com os filhos, no caso. Exato. Acho que você tocou num ponto certíssimo, que é o do Aaron, para mim, é o mais crítico ali, né? Ela, toda vez que entra em contato com ele, é para tirar tudo que ele está acreditando naquele momento. Ele tem 14 anos, gente, é uma pessoa em formação ainda. Ele mesmo precisa decidir esse caminho. Mas acho que é porque ela tem um exemplo, que é a Miriam, que foi a cópia dela, que é assim, mamãe vai te colocar para se libertar aqui. E ela fala, sim, é isso, eu abaixo todas as normas tradicionais. E ela viu naquilo o sucesso. Então, quando ela olha o Aaron, ela sente como se ela estivesse falhando, né? Só que não é bem assim, né? É isso, é muito sobre se empoderar e deixar o outro se empoderar da maneira que ele deseja, né, individualmente. Eu concordo bastante com você, né? Então, a gente vai encerrando essa primeira parte. Agradecer muito a Marcela Zanetti, jornalista, minha amiga de longa data, nos formamos juntos, bastidores, e também criadora do Pode Assistir. Faz seu jabá, amiga. Conta para todo mundo onde te encontrar. Bom, vocês podem encontrar o Pode Assistir, que a gente é basicamente um sommelier de séries, filmes, tudo que está nos streamings. No Instagram do Pode Assistir, no @pod.assistir, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no YouTube do Yahoo Brasil também, só procurar lá, Pode Assistir. E acho que é isso, gente. Se vocês quiserem me ouvir dar a opinião que ninguém pediu lá no nosso podcast, por favor. E muito obrigada pelo convite, meninas. Eu adorei. Me chamem mais vezes quando der. Bom, como a gente fala para vocês no começo desse episódio, nossa ideia é trazer 2 olhares sobre esse reality show, Minha Vida Nada Ortodoxa, e agora a gente vai conversar com a Camila Sayag. A Camila mora em Israel, ela é ortodoxa e ela tem um Instagram no qual ela compartilha a vida dela, a vivência dela, e inclusive foi assim que a gente encontrou ela para falar sobre essa série que ela também assistiu. Camila, muito obrigada por aceitar falar com a gente, se apresenta e
e já começa falando o que você achou dessa série. Obrigada a vocês pelo convite. É a primeira vez que estou fazendo um podcast, então estou me sentindo que eu estou entrando na modinha. Então, meu nome é Camila Sayag. Voltei em Atibaia, eu não era religiosa, eu sou carioca, e me encontrei mais quando eu voltei, né? Eu fui numa midrashá, fiz um grupo de férias em Israel, porque me deram de graça, né? Um grupo de férias, então a gente vai, de graça tem injeção na testa com bom Yehudi. E aí eu fui para midrashá, e aí eu comecei a gostar do que estavam falando lá. E aí eu voltei, fiquei religiosa e vim a Israel, porque eu não acho que dá para ser religiosa fora de Israel. É muito difícil, a não ser que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem uma estrutura. Em Israel você consegue ter essa estrutura para criar sua família, comer caché. Para mim, fora de Israel, é muito difícil você se alimentar, entendeu? Porque eu sou uma boa libriana, eu gosto de comer. Então, passar e sentir um cheiro de McDonald's e não poder comer é muito difícil. Mas então, eu voltei, fiz chuvar, e aí eu estava lançando uma marca, só que começou a pandemia e eu abri o Instagram para poder falar um pouco com as mulheres sobre tzniut, sobre modesta, para depois, assim, lançar a minha marca e as pessoas conhecerem antes, né, eu poder educar o meu público para depois trazer a marca. Acontece que a marca ainda está parada, porque a pandemia ainda continua, e eu me encontrei no Instagram ensinando um pouco como que é uma vida realmente de uma religiosa, que eu percebi que hoje em dia não tem no Instagram mulheres que mostram como que é o lado religioso, o que a gente faz, nós somos seres humanos, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente faz, o que a gente ama, enfim, a nossa vida, que é super normal, tipo, vem como se fosse uma coisa fora do normal. Voltando à série, uma seguidora me recomendou a série, falou para eu assistir, eu fiquei já com a pulga atrás da orelha, um reality show, mulher falando que não é nada ortodoxa, já fiquei meio assim, mas eu falei, não, vou dar uma chance, vou assistir, vamos tentar entender por quê? O que está acontecendo? E quando eu comecei a assistir, na hora eu falei, coitada dessa mulher, porque ensinaram a Torá de uma forma totalmente errada para ela. E quando ensinam ou pessoas fazem mais do que a Alahá manda, a Alahá é a lei judaica. Quando faz demais, acaba indo para um extremo, e esse extremo, se as pessoas não têm consciência que é um extremo, elas acabam querendo fugir daquilo, porque elas não entenderam o que é a essência do judaísmo, o que a Hashem está falando para a gente, o que é a Torá, de verdade. A Torá é o manual de instrução que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente saber como se comportar aqui nesse mundo. Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Entendeu? Então, ele já deu a dica, porque a gente desce para esse mundo com um objetivo de vida. A gente não está aqui, vou zoar, vou na festa, vou lá na rede, depois eu vou viajar e tal, não sei o quê. Não, a gente está nesse mundo por um objetivo. Todo mundo fica o tempo inteiro, qual é o meu objetivo de vida? O que eu vim fazer aqui? Então, a gente desce para cá com um objetivo. E aí, se não ensinam para a gente a forma correta, o que é a Torá, pronto, dá o que aconteceu com essa série, o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher só é fruto de uma má educação. Esses rabinos e essa população que estava em volta dela não ensinou, não educou para ela o que é a Torá de verdade, porque a Torá é tão linda, não tem como. Depois você prova o gosto do que é viver com uma vida da Torá, você não consegue se afastar, só se a pessoa não entendeu o que é viver com Torá. Então, basicamente, o que eu senti de cara foi pena, tinha vontade de abraçar ela e falar, calma, deixa eu te explicar, não é assim, falaram tanta besteira para você, eu posso numerar uma série de coisas que ela falou. Conta um pouco, Camila, conta um pouquinho, Camila, do que assim, você viu de absurdos, né? Vamos lá. Primeiro, quando ela chega na casa do ex-marido dela, ela aponta para a estante de livros e ela fala que tem livros que as mulheres são proibidas de ler. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como assim? Nenhuma mulher é proibida de nada. O que ela falou é como se fosse a mulher, pela Torá, ela é oprimida. E, pelo contrário, a Kadosh Baruch Hu, Hashem, louva muito as mulheres. A mulher está acima de qualquer coisa. O homem é obrigado a dar milhões de coisas para a mulher. Vocês não têm noção. Tipo, o contrato de casamento é o seguinte, o homem ele tem que sustentar a mulher,
ele tem que, quando ele fala em sustento, ele tem que dar tudo para a mulher, tem que dar roupa, tem que dar tudo que ela quiser, o homem tem que dar. Ele tem obrigado a dar prazer sexual para a mulher, entendeu? Então a mulher tem que ter orgasmo. Eu vou falar com as palavras bem claras, porque eu acho que para as pessoas entenderem tem que ser claro, senão as pessoas não entendem. Então, assim, ele é obrigado a dar isso. Em nenhum momento um homem pode chegar para a mulher insinuar que ele quer ter relação sexual, mandar ela ter relação sexual. Só se ela quiser. Ele pode pedir, mas ela que manda. Tudo na Torá é a mulher que manda. A mulher não tem obrigação de rezar 3 vezes por dia. Por quê? Porque a mulher já é muito mais elevada. Ela já fala com a Hashem o tempo inteiro. Ela não precisa parar, botar tefilim, se conectar e pensar que a Hashem existe. Não, ela está no meio da casa com a criança gritando, o que ela vai falar? Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Hoje mesmo, meu filho estava com um demônio dentro dele. Eu gritei alto, mais estrelado, eu não vou aguentar isso não. Então, assim, o jeito que ela fala é como se a mulher fosse inferior, como se ela fosse oprimida, ela não pode trabalhar. Quem te falou que a mulher não pode trabalhar? Quem te falou que a mulher não pode ir na universidade? Então, assim, são rabinos, são pessoas nessa sociedade que foram fechando tanto que, claro, ela ficou assim, apavorada. Qualquer mulher ficaria, eu também ficaria. Se a mulher chegassem para mim e falassem que eu não posso trabalhar, não posso estudar, eu ia ficar desesperada, falar, que é isso? Só que, ao contrário dela, o que eu faço? O que a Torá ensina, basicamente a Hashem fala, você quer entender uma coisa, você quer estudar a Torá, você tem que questionar, você tem que perguntar, me mostra a fonte, onde está escrito, me diz, eu quero entender. Nós somos seres humanos pensantes, a Hashem não fez robôs, então a gente tem que pensar e raciocinar. O que é lógico para a gente? Em nenhum momento ela parou e raciocinou, ela não questionou por que eu não posso ir para a universidade? Por que eu não posso trabalhar? A partir do momento que ela começar a argumentar, eles não teriam argumento, ela entenderia que aquela sociedade está implantando coisas que não são da Torá. Pelo contrário, se você olhar a história da Torá, tem várias mulheres gigantes. Tem qual o nome da Shara Schneiser, o nome dela, eu acho, na Polônia. Ela criou o primeiro Beit Yaakov, a primeira escola para mulheres. Naquela época não tinha escola para mulheres. Ela pegou, criou escola para mulheres, ela botou as mulheres para aprender a costurar, aprender uma profissão, para se desenvolverem, e não para ficar dentro de casa só cuidando de criança. Não é nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo no mundo? Para mim, meu objetivo no mundo é ensinar recato. Então, como é que eu vim para esse mundo para ensinar recato e eu não posso trabalhar? Eu posso fazer roupa, eu não posso conversar com as pessoas, eu não posso estudar. Isso não existe. Então, assim, o primeiro ponto dela falar dos livros. Ela não pode ler tal livro. O que acontece muito é que tem, tipo, a Guemará. O meu marido adora ler Guemará. Se eu pegar Guemará para ler, eu fico batendo na minha cabeça, porque eu acho insuportável. Porque são vários trabalhinhos falando, eu acho isso, mas aí aconteceu isso. E o outro fulaninho aconteceu isso. Mas não sei o que lá. E em vez deles chegarem direto ao ponto, que a mulher é direta, quer saber logo o que vai acontecer. E aí, me conta da história. E aí, o que faz? Não, eles ficam para chegar depois de 1 hora e não ter uma resposta. Então, para a gente, não é confortável ler esses livros, porque a gente acha boring, a gente acha entediante. Mas para eles, não. Para eles é super legal, porque o homem adora uma discussão, adora um debate. Eu não sou muito fã disso, mas se tem mulheres que gostam de debate, que gostam de discussão, ela vai adorar ler o livro. Então, ela pega a Guemará, lê e abre. Quer abrir a Lahá, pega, lê e abre. Não tem proibição nenhuma. Então, esse é um ponto dela. Quais outros pontos? Nossa, tem tanta coisa que a minha Vou pegar um gancho, fica... tá, Camila? Você sente que a série te ofendeu de alguma maneira? Te ofende as coisas que ela vai colocando? Não me ofendeu, só que eu acho o que ela fez foi fazer Hilul Hashem. Ela falou mal da Torá. E a Torá é tão maravilhosa. Eu entendo que ela estava com dor e tal, que ela foi machucada, que ela não conseguiu entender, mas você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você ama seu filho, tá? Mas você está chateado com seu filho. Você não está suportando, tá? Tá fazendo bagunça. Se você chegar e falar para outras pessoas de fora que não conhecem seu filho, só falar mal do seu filho, qual a impressão que eles vão ter do seu filho? Que seu filho é um mal educado, um bagunceiro, e eles não já vão olhar com preconceito para aquilo. Então é a mesma coisa, a partir do momento que ela expôs e ela falou um monte de abobrinha,
todo mundo já vai olhar e vai falar, pronto, judeu é isso, é isso, é isso. Olha o que eles fazem com a mulher. É que nem no islamismo. Então, todo mundo tem muito preconceito. O homem pode ter milhões de mulheres. Eu cheguei pro cara do caixa de mercado, que ele é brasileiro, que mora aqui perto de mim, né? E aí ele é brasileiro, lá no mercado, cheguei para ele e falei, pô, me conta essa história, quer dizer que você pode ter várias mulheres? Ele falou, não é assim não. Ele foi me explicando, eu falei, olha como que eu fui criada com uma sociedade que falou tanta besteira para mim, e eu realmente acreditei que essa era a verdade, que todos os homens poderiam ter várias mulheres, isso era normal. E o que ele me explicou é que não, em último caso, e mesmo assim eles não recomendam, é só se a mulher não dá filhos, enfim, é toda uma história por trás que não contam. Então, a mesma coisa foi isso que ela fez. Ela falou um ponto de vista dela, falou um monte de abobrinha, e as pessoas vão acreditar. E esse é o grande X da questão. Por isso que todos os meus posts agora eu estou falando hashtag minha vida ortodoxa, hashtag minha vida não ortodoxa, para as pessoas entenderem o que é. Porque se elas forem no meu Instagram, elas vão falar, pô, que legal, a vida da Camila é legal. Então, assim, não é nada disso do que a mulher está falando. Tipo, ela não é oprimida, pelo contrário. Ela é a que manda na casa dela. Tipo, o marido que tem que obedecer. Porque é assim, só você pegar qualquer mãe judia, a mulher comanda tudo. Então, assim, não faz sentido. E, Camila, aproveitando isso que você está falando, eu não sei como é a sua experiência quando você vai para o Rio de Janeiro, quando você morava no Rio de Janeiro, já sendo ortodoxa, se você sofria preconceito, você tem vivência em relação a isso, mas você acha que uma série como essa pode estimular preconceitos, estereótipos negativos em relação a pessoas ortodoxas? Claro, muito, 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 muito. E Baruch Hashem, graças a Deus, eu estive no Brasil religiosa há muito pouco tempo, e como eu sou uma religiosa muito desinibida, então as pessoas olhavam para mim e o que elas focavam mais era nas minhas amarrações de lenço. Então chamei muita atenção sempre por amarrações de lenço, que as pessoas me paravam e falavam, que legal, quero aprender e tal. Então, assim, graças a Deus eu nunca sofri preconceito. O único momento que eu senti de antissemitismo foi em relação à minha marca, foi há 2 meses atrás, isso me desanimou muito. Eu estava tentando fazer um contrato com um homem americano que mora na China para fabricar as minhas peças. E aí, quando ele descobriu que eu era judia, morava em Israel, ele falou que não queria mais fazer negócio comigo. Então, isso eu fiquei muito mal, porque eu nunca tinha vivenciado isso. E eu não entendi muito bem. Simplesmente ele parou. Foi a secretária que mandou e falou que não queria mais contato, nem falar comigo, falou. Então, assim, isso sim pode realmente influenciar essa série. É bem absurdo isso, eu sinto muito por essa experiência. Mas uma coisa que a gente está falando aqui, que é um foco muito grande, né, da narrativa do reality show, é a criação dos filhos da Júlia, né, e como que é a relação dela com eles. Como que você acha que ela exerce essa influência sobre os filhos? Como que você viu essa relação, né, mães e filhos? Eu achei ela muito controladora, porque acho que qualquer mãe no meu lugar que estuda um pouco e entende como que você cria os seus filhos para o mundo. Então você tem que dar toda a base para eles, para quando você sair de cena, eles conseguirem se virar sozinhos. A partir do momento que a mãe é controladora, e ela quer saber para onde o filho vai, o que ela vai fazer, o que ele vai vestir e tal, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, são N coisas, a filha sempre vai ficar dependente da mãe e a criança não vai ter... É muito difícil. Mexer com a mentalidade da criança é muito difícil, é uma coisa que eu me preocupo diariamente. Para mim, um dos meus objetivos de vida é ser uma boa mãe, é dar uma boa educação para os meus filhos. Quando eles saem na rua, eles consigam passar a Torá para o próximo, ensinar, ser uma boa pessoa. E aí vamos a exemplos. O filho dela parou, não quer ver televisão, e ela começou a chorar e fazer um escândalo, sendo que o garoto estava sendo filmado, o garoto se sentiu muito mal, porque todo mundo ia julgar ele como um péssimo filho, porque o garoto não queria ver televisão. Se a minha filha chegasse para mim e falar, mãe, eu não quero ver televisão, eu quero estudar, eu vou falar, qualquer mãe no mundo, em sã consciência, vai falar, uau, vai estudar, não importa o que for estudar, é muito melhor do que você ficar com o seu cérebro olhando para a televisão e não raciocinando. Então, esse ponto, assim, eu achei lamentável. Ela está tão ferida, magoada, que ela não percebe que ela está estragando os filhos dela com coisas simples. Não estou falando de judaísmo, eu estou falando
Mas a filha dela, por exemplo, conseguiu fechar um negócio com uma... Como que era? Um negócio de... Vocês lembram? De yoga, não sei, acho que alguma coisa assim. E ela, em vez de incentivar, por mais que tenha sido um valor baixo, que ela tenha achado que seja um valor baixo, primeira coisa que ela tem que fazer é incentivar. A garota conseguiu sozinha, parabéns para ela está batalhando. Então, assim, elogia, mostra para a garota que ela está bem. Depois, se você acha que ela poderia conseguir um dinheiro, mas você dá um conselho, mas se ela quiser aceitar ou não, aí a escolha da filha, ela não pode comandar. O que ela fez? Ela fechou o contrato com outra empresa e falou para a filha, olha como eu sou uma mãe incrível, quer dizer, ela quer o tempo inteiro ser o centro das atenções, tudo sem que você volta a ela, não os filhos dela, fez uma competição com os filhos para quem assumiu o lugar em empresa, não entendi muito bem, mas enfim, e em vez de valorizar e querer incentivar, ela chegou para o filho e falou, a minha vida foi um erro, porque eu comecei muito tarde no mundo dos negócios, eu não quero que você siga da mesma forma. Cara, deixa o garoto, se o garoto errar, deixa ele aprender com os próprios erros. Para de querer controlar tudo. Qualquer mãe, não precisa ser judia, entenderia que a mentalidade dela está errada. A pessoa querer controlar tudo dos filhos, isso me tirou do sério, assim, como mãe. E para a gente fechar, eu não sei se você chegou a assistir outras séries que falam sobre ortodoxos, tem na Netflix mesmo, tem outro caso de uma pessoa que sai da comunidade, que é unorthodox, até mostra que é pouco criativo, né, o título dessa série e tal. Uhum. E tem também Shtisel, que tem uma outra pegada, que eu acho que tem uma ideia de humanizar muito mais pessoas que são super religiosas, que são ultra-ortodoxos, não apenas ortodoxos. Eu queria saber o que você acha, no geral, de retratar comunidades ortodoxas em séries, se você acha que isso, de alguma maneira, pode ser bom, dependendo de como é tratado, ou se é um assunto sempre delicado para ser colocado como um programa de TV. Eu vou até te complementar, né, Ni? Queria perguntar para a Camila como que ela se vê diferente, né, dessas comunidades ultra-ortodoxas, porque elas existem, mas não é o mundo que a Camila está envolvida hoje, né? Então, vamos lá, são muitas perguntas. Eu assisto Shtisel, eu gosto da série, mas, de novo, não concordo com a educação que o pai dá para o filho. Ele também é controlador, ele também, muitas vezes, humilha o filho, ele não leva em consideração a opinião dos filhos, isso está errado. Pela Torá, está errado. O pai, ele está cuidando de uma alma. Ele tem que tomar muito cuidado, é pisar em caco de vidro. Então, assim, eu não concordo, eu fico bem zangada quando eu vejo a atitude do pai retratado na série, mas eu gosto da série, porque, sim, eu gosto que tenham séries que contem o nosso mundo. Só quero que contem da forma certa. Tem até um filme chamado Uspizin, que é um filme mais Breslev, assim, que é a minha linha de pensamento. Existem muitas linhas de pensamento, né? Eu sou considerada não ortodoxa, eu sou considerada ultra-ortodoxa, então assim, e ainda racídica. E eu sigo a Hassidut Breslev, que prega que a gente tem que ter o coração de o coração de carne, a gente tem que estar sempre preocupado muito com o próximo e tem que sempre trazer muita alegria para as pessoas. Por isso que a primeira coisa que eu perguntei, quando vocês olharam o meu Instagram, vocês riram, vocês se divertiram, porque esse é o meu objetivo. Eu quero que a pessoa se sinta num lugar feliz, porque a gente tem tanta coisa que a gente passa na vida, tanta coisa difícil, se a gente ainda vai para um lugar e vai olhar tipo, só coisa pesada, oi, ninguém vai aguentar. Então, assim, esse filme retratou muito bem. Eu amei esse filme. Esse filme eu recomendo porque ele mostra exatamente a essência do que é ser uma pessoa ortodoxa. Mesmo com tudo. Se você vê, não sei se vocês já viram esse filme? Não? Assiste. Só para dar um pouco de spoiler, é um casal que... Fala o nome do filme de novo. Uspizin, Os Convidados, tá? É um casal ortodoxo Breslev que eles vai começar a Sukkot, eles não têm nada na geladeira, eles não têm comida, e a mulher estava rezando muito,
para eles terem comida e tal. E acontece um milagre, a Kadosh Baruch Hu manda um milagre, e eles vão ter comida para todo Sukkot e tal. E eles recebem convidados do passado desse homem, porque ele também voltou em Tchuvá, ele não era religioso. E esses homens aprontam pra caramba lá na sucá dele, fazem... Nossa, qualquer pessoa no lugar dele ficaria muito irritado e mandaria o cara catar coquinho e sair dali. Mas aí você vê o trabalho de Midot, como ele está tão ligado a Hashem, como ele quer se trabalhar, e mesmo assim ele trata a pessoa com muito amor, com muito carinho. Enfim, não vou falar mais, assistam, porque é um ótimo filme, é um filme que fortalece a gente. Então, esse tipo de filme, esse tipo de série, se tivesse feito uma série disso, até falo para o Thiago várias vezes, cara, se eu tivesse grana, eu ia fazer cada filme top, cada coisa maravilhosa, mostrando os midrashim e tal. Eu estou até escrevendo um livro para crianças, só que eu sei que os adultos vão adorar, porque eu estou contando de verdade como é a Parashat Shavua, a Parashat Bereshit, mas não do jeito que as pessoas contam, explicando a fundo coisas que ninguém conta. Então vai ficar muito legal. Tá sendo meu filho e minha filha são os protagonistas e eles estão contando a história para as pessoas. Como é que funciona, quem é um anjo sobre o quê, enfim, não vou dar spoiler também. E agora, em relação ao Nada Ortodoxa, eu não assisti o filme, mas eu escutei por alto o que se trata da história. E, de novo, era uma menina que não foi ensinada, botaram ela é de uma linha racídica que raspam a cabeça. É uma menina, não sabia de nada, totalmente uma menina virgem que não foi ensinada, tipo assim, só jogaram ela, faz isso. O garoto também que estava com ela também não sabia de nada. Aí botam um relacionamento dele, uma coisa super fria. Óbvio que a mulher ia chutar o balde. Óbvio, eu não ia aguentar. Então, um cara sobe em cima de mim, faz o que ele quiser e depois vai embora. Que isso é surreal, entendeu? É quando vocês até falaram, a Camila não está nessa mesma sociedade. Não, eu estou nessa mesma sociedade. Eu vivo numa comunidade ultra-ortodoxa, que, tipo, se você passar, meus vizinhos, eu não fico falando com homens, não sou assim, eu passo, não é que eu sou mal educada, se precisar falar, tudo bem, mas de papinho, oi, tudo bem, bom dia, boa noite, não. Então, assim, eu estou numa comunidade ortodoxa, só que eu explico que é a Torá de verdade. Infelizmente, tem muitas comunidades ashkenaziot, tá? Porque tem Sefaradi e Ashkenazi. Eu vivo numa comunidade Sefaradi. A comunidade Ashkenazi, infelizmente, tem alguns problemas muito profundos ali, e geralmente esses filmes que vocês citaram, essas séries, né? Nada Ortodoxa e Minha Vida Nada Ortodoxa, as duas vêm de uma comunidade Ashkenazi. E o filme Ushpizin é Sefaradi. Então, você vê a diferença. É muito gritante. Geralmente, quando você vê pessoas que saíram do caminho assim tão fortemente porque não foram ensinadas e têm um pé ali no Ashkenazi. Infelizmente, é um problema que a gente tem. Não estou dizendo que todos os Ashkenazim são problemáticos, não estou falando isso. Também é Ashkenazi. Também em Stícero, também eles são Ashkenazi. Sim, também são Ashkenazi, entendeu? Então, é a mesma coisa. Tem essa mentalidade, tipo, o pai briga com a avó. Não, oi, tá vendo televisão, joga a televisão fora quando ela não tá vendo. Que isso, gente? Explica para ela. Leve em consideração que tem que ter um pouco mais de tato. Quem é a pessoa, em que situação que ela tá, o que está acontecendo, de acordo com a Lahá, por que está certo, o que está errado. Tem onde abrir, tem onde permitir. Existem... Hashem, ele sabe a dificuldade de cada um. Ele não vai dar um peso que a pessoa não possa carregar. Ele sempre vai explicar e vai passar de uma forma que a pessoa possa e tenha prazer nisso. Então, o papel dos rabanim, o papel dos rabinos é flexibilizar para que a pessoa consiga, de acordo com a Lahá, não fora da Lahá, consiga fazer as coisas nas necessidades. É que nem você chegar num hospital em Shabat, a mulher está tendo filho em Shabat. Mas não pode ter filho em Shabat porque vai descumprir Melahot. Não, o perigo de vida entra em primeiro lugar. Então, assim, não dá para ser extremista, não dá para você querer ir muito mais além do que uma pessoa pode aguentar, entendeu? Se você quer fazer uma cerca para você,
Então, você faz uma cerca para você e você saiba que é uma cerca. Infelizmente, tem muita gente, por exemplo, em relação a castruto, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E, cara, vamos de acordo com a Allahá, entendeu? Vamos tentar entender realmente qual é o problema aqui de cozimento, de queijo com carne, onde está aqui um negócio, o que a Hashem falou realmente para a gente fazer. Mas, claro, se consultando com um rabino que realmente entenda da Allahá, da Torá, não chegar e falar, na minha cabeça, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, você sempre tem que se consultar. Uma vida religiosa é você, seu marido, você e o rabino, é tipo o terceiro, ele entra aqui dentro de casa, entendeu? Mas é importante, porque ele que concilia e ele que explica pra gente. Fala. A mensagem que você deu agora foi perfeita para a gente fechar, sobre cada um entender os limites. Acho que essa série, a gente conversou muito sobre isso, tem muitos riscos, né, de dar margem a más interpretações. Então, a gente queria agradecer muito a Camila Sayag. Para a gente fechar, Camila, passa seu Instagram para quem quiser te seguir nas redes e acompanhar também a sua vida, entender a sua vida ortodoxa. Israel com a Sayag. Pronto, é facinho de achar. Com a Sayag é difícil, né? ASSAYAG, tá bom? Então, quem quiser, então, procura lá. Hoje, 2 dicas, então, o podcast pode assistir da Marcela Zanetti, o Instagram da Camila, Israel com a Sayag. Camila, obrigada, seja sempre bem-vinda no nosso podcast. Obrigada. Olá, aqui é a Amanda e hoje eu trago para você uma notícia que alimentou muitas discussões, não só nas redes sociais, mas nas instituições judaicas do Brasil essa semana. Vamos lá! Você deve ter ouvido falar do encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Beatrix von Storch, líder da extrema-direita alemã. A reunião não constou na agenda oficial da presidência, mas Beatrix publicou uma foto do encontro nesta segunda-feira que repercutiu chamando a atenção para o largo sorriso do presidente. A parlamentar é neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler e uma das principais expoentes do polêmico Partido Nacionalista Conservador, Alternativa para a Alemanha, AfD, na sigla em alemão. Dentre outros ataques a minorias, von Storch já chamou imigrantes de horda de estupradores e defendeu que a polícia abrisse fogo contra mulheres e crianças que tentassem entrar no país. Segundo ela, a vinda ao Brasil teve a intenção de conquistar aliados para o AfD. Abre aspas. Para enfrentar com êxito a esquerda, os conservadores também precisam se conectar melhor internacionalmente. O Brasil é uma potência emergente e, além dos Estados Unidos e da Rússia, pode ser um parceiro estratégico global que nos permita construir o futuro juntos. Fecha aspas. Em Brasília, a deputada alemã se encontrou com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Bia Kicis, e com o também deputado e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, considerado o articulador internacional do pai com figuras da direita global. O encontro foi bastante criticado por instituições judaicas brasileiras, dentre elas o Museu do Holocausto, que afirmou, abre aspas, é evidente a preocupação e a inquietude que esta aproximação entre tal figura parlamentar brasileira e Beatrix von Storch representam para os esforços de construção de uma memória coletiva do Holocausto no Brasil e para nossa própria democracia. Fecha aspas. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, liderada pelo presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Cláudio Lotenberg, declarou em nota, abre aspas, trata-se de partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. A CONIB defende e busca representar a tolerância, a diversidade e a pluralidade que definem a nossa comunidade. Valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista. Fecha aspas. Um dos fundadores do grupo Judeus pela Democracia, Benny Yahana, chamou o encontro de perigoso e inaceitável. Abre aspas. O presidente do Brasil, seu filho e a presidente da CCJ encontrarem uma deputada líder do partido de extrema-direita, xenófobo e nazista, é algo que nos assusta, não apenas como judeus, mas também como brasileiros. Fecha aspas. O Instituto Brasil-Israel, o IB, como muitos sabem, também emitiu na última segunda-feira uma nota em repúdio a esse encontro. Abre aspas. Ao contrário de uma união dos conservadores do mundo para defender os valores cristãos e a família, como sugeriu Bia Kicis, esses encontros estão mais para a união de políticos de extrema-direita irrelevantes no cenário global. Um abraço de náufragos.
Fecha aspas. O IB também se posicionou destacando o encontro como um revés nos esforços de construção de uma memória coletiva do Holocausto que afronta o espírito da Constituição de 88, já que a AfD, fundada em 2013, cultiva tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração. É isso, a gente fica por aqui e até uma próxima.